E voltamos com o nosso convidado. Mas antes, gostaria de agradecer o apoio das lojas Segmagem. A Segmagem é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado de TV e interfonia. Acesse o site da Segmagem para conhecer toda a linha de produtos. www.segmagem.com.br. Cláudio, um prazer imenso. Obrigado. Recebê-lo. E um assunto muito interessante, porque realmente o despertar dessas pessoas hoje é importante. E não é só o adolescente, né? Não. Hoje, todas as pessoas estão passando por isso. Você percebe que levam a este tipo de situação? A gente pega assim no dia a dia as famílias que são pegas de surpresa. Não imaginam que muitas vezes a filha está bebendo um pouquinho, está excedendo, o filho está excedendo, e às vezes o próprio jovem tenta, numa consulta, explicar, não, mas eu bebo, mas não é tudo isso que minha mãe está falando, ou a jovem. E a minha primeira pergunta é assim, para o jovem, você quando vai entrar na sua casa, você bate com o seu carro, já encostou alguma vez no portão, ou bateu de frente ou na lateral? Ah, já, mas não tem mais. A mãe já vai interferir. Não é uma nem duas, são 3, 4, 5 vezes que ele já encostou. Jovem não bate em carro, a não ser que esteja chapado. Jovem não precisa nem tirar a carta, ele já nasce. Não é assim, a mentalização, quando ele anda com o pai, ele dirige psiquicamente, ele imagina, ele troca as marchas. Não é o caso da mulher, está saindo com o pai, ela está olhando para todo lado, lixando a unha, pintando a unha no carro. Não gostei. Mas é verdade. O garoto não, ele já troca a marcha mentalmente. Dá o carro na mão do garoto, com 9 anos o bandido já sai. Não é? Verdade. Porque ele dirige mentalmente. Então o mundo começa pelas ideias, pela imaginação mesmo. Então não tem como um jovem bater e encostar no carro, 18, 19, 20 anos. Está encostando o carro porque está bebendo e já perdeu os reflexos. Você acredita que a influência do pai, da mãe, de todos os familiares ou até de um amigo faz com que a pessoa ela se mantenha presa ao vício ou de alguma forma de uma dependência, mesmo que seja aleatória, simbiótica, alguma coisa assim? Não necessariamente. Às vezes nós temos assim pais que bebem e o filho não necessariamente vai beber. O modelo, lógico que tem uma certa influência, mas são inúmeras variáveis dentro de um contexto social, até a própria dificuldade de ser, da pessoa se identificar, de vir a ser, de se conhecer. Uma pessoa, por exemplo, um jovem tímido, ele vai em algum local, o cigarro é uma das modalidades do escapismo, uma das máscaras para ele se apoiar. O álcool, então, na hora que ele bebe, aliás, o grande precursor de um programa chamado Alcoólicos Anônimos, conhecido por Bill, que era um advogado, ele era um sujeito tímido e ele não bebia até ir à Marinha aos 22 para 23 anos. Ele era tímido com todo mundo, ele era uma pessoa introspectiva. E lá, num dia de uma festa entre os jovens, ele bebeu. Ele disse que foi o dia mais prazeroso. Ele tinha dificuldade em beber porque o pai era um alcoólico. Então ele, assim, rejeitava, ele negava, jamais vou beber, diante das dificuldades da separação dos pais, isso em 1900, e bolinha, ou seja, 1906, quando o pai se separa da mãe. Em 1900 era um absurdo. Então ele tinha uma grande dificuldade. E quando ele se percebe que ele se solta, ele alegra, assim, todo mundo começa a elogiar por ser um cara expansivo, ele não era. Acabou. A partir daquele momento instalou. Ele se sentiu bem como pessoa, tinha carga genética, ele vai se tornar um potencial alcoólico, que tem até filme narrando a história, ele só vai parar dos 22 aos 39 anos, com inúmeras internações, sem emprego e com várias tentativas de suicídio. Pois é. Esse vamos dizer, é o balaur, a gente fala, o balaústre, né? A estaca do programa de Alcoólicos Anônimos. Pois é. Agora uma coisa, eu te pergunto, muitas vezes as pessoas acreditam que dá para terminar ou dá para concluir isto rapidamente. E na verdade leva tempo esse tipo de tratamento, não é? Sem dúvida. E dá para estancar no início? A pessoa consegue descobrir que está no início dessa dependência? Sim, hoje muitas pessoas conseguem perceber sim.
E para muitas pessoas, dependendo do que, da estrutura cultural, da estrutura de família, quando se tem o apoio da família junto, logo de início, é muito mais fácil. Certo. Agora, aqueles que têm dificuldade, que a família nega, que a família acredita ou aponta que é malandragem, que é falta de vontade, não vai perceber que tem a carga genética, o ambiente, a pessoa, não vê essa complexidade. Os que têm o apoio, sim. Essas pessoas que tenham iniciativa, que tenham vontade de parar devido aos segmentos em que ele está envolvido, que preza por aquilo que tem um bom emprego, esposa, um filho, que não quer perder, então essa pessoa tem mais estrutura para falar, não, eu não quero, e sair mais rápido, com apoio. Sim. Agora, aqueles que não têm toda essa estrutura, que não se prende a esses vínculos, vai falar, não estou perdendo nada, porque é prazeroso beber, é prazeroso utilizar substâncias que, assim, potencializam a quantidade de neurotransmissores que condicionam comportamentos. Por exemplo, qualquer comportamento é condicionado por liberação de dopamina, serotonina, noradrenalina, endorfina. E no cérebro, num segmento de condicionamento, que é a área do prazer, jorra essas substâncias em quantidades incalculáveis e vai condicionar. A pessoa por si vai se sentir tão elevada, assim, de felicidade, que ela vai repetir os mesmos comportamentos. Então, se não tiver, aí vai ter consequências sérias. Perda de emprego, perda de casamento, perda de dinheiro, acidentes, doenças. Infelizmente, se não tiver essas situações pela dor, a pessoa não deixaria. Bem, eu tenho uma pergunta muito interessante, pelo menos pelo meu aspecto. A questão espiritual. O que influencia? Porque o dependente químico, nós que estudamos espiritualidade, nós sabemos que existe um conceito, né, do assédio, né, espiritual. Você tem isso nessa sua linha de pesquisa, dentro do teu tratamento? É abordado isto ou não? Sem dúvida. Há inúmeras abordagens para tratamento. Quando eu faço um diagnóstico com a família, eu vou pautar e vou mostrar os vários caminhos. Se já fez um tratamento a nível do SUS, CAPS é um centro de atenções psicossociais de todas as cidades, Hospital Geral, enfermarias especializadas, enfim. Se participa de grupos de mútua ajuda ou foi procurar ajuda nas suas religiões, porque tem várias religiões. Tem pessoas a religião ajuda? Ajuda. Tem pessoas que só querem a religião e dá certo. Tem pessoas que querem a medicação. Então busca o psiquiatra, só é tratada, vão até São José do Rio Preto, para alguns dá certo, a maioria não dá certo. Se diz clínicas. Não é uma vacina, que não existe também vacina, que diz, são modalidades. Então existem inúmeras modalidades de tratamento. Quem procura a estrutura do Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, e grupos de mútua ajuda, eles estão optando para a crença de um poder superior que vai devolver-lhes a sanidade. Então, eles entendem que existem e aceitam um poder superior. Não é igreja, mas eles acreditam num ser que traz essa facilidade de abrir, de expandir a mente naturalmente por comportamentos imitativos daqueles que estão bem. Eles acreditam e se reportam a um ser superior a ele. Ele fala, eu não sou Deus, mas acredito que existe um Deus que vai me devolver, que se inspira na consciência coletiva através da experiência, do amor que cada um tem. Tanto é que na primeira parte, a sua companheira que foi, disse, nossa, aquilo me atraiu, foi a forma calorosa, afetuosa, e esse é o amor. Essa é a espiritualidade. Sim. É assim, quando Jesus é abordado, quando pergunta um fariseu, mas quem é meu próximo? Ele fala, olha quem está do teu lado, ame o teu próximo, né? Quem está do teu lado. Isso é um exemplo, então, sem dúvida. Isso é espiritualidade. Então, nós nos amamos, nos abraçamos, nos beijamos, queremos o bem daquele que está do nosso lado. Não precisa ir muito longe. Então, as pessoas que chegam ao nosso lado, nós estamos juntos. Isso é espiritualidade. E aceitação no momento de recuperação. Aceitar que é um dependente. Isso é o primeiro passo? É, mas é difícil. É, né? É assim, a paixão tem para o amor como a admissão para a aceitação. A pessoa admite porque foi pega. Eu admito que eu sou um dependente, ele pode admitir,
mas aceitar há um espaço a ser percorrido, porque existe muitas reservas. Reservas a gente chama assim sentimentos que ficam, que eles não sabem trabalhar. Reservas são coisas assim, você, por exemplo, no seu trabalho, você está com bronca do teu chefe, você não fala nada, aquilo fica, você fica aguardando, na hora que tiver uma oportunidade ele vai ouvir. Esse pessoal que está dentro de um programa, eles não podem fazer isso. Então eles têm um dos passos para falar, não leve nada, é hoje de importante, é hoje que você tem que estar bem. Então eles têm um passo de dar continuidade no inventário pessoal e todas as vezes que eles não estejam bem com eles, se ele não está bem com a tua resposta, ele vai falar, olha, né, vai falar, olha, eu não gostei do que você falou, por que você falou isso? Então na hora eles passam a limpo, não tem essa coisa de levar para casa e pensar em devolver. Sim. Então isso que torna-os mais espirituais, porque eles se tornam transparentes, você sabe com quem você está lidando. Então eles não podem ter essas reservas, eles entram muito. Então é um caminho, até eles entenderem a espiritualidade, é ser honesto com você, comigo e com você. Então não adianta estar com você e ficar pensando mal de você. Isso é reserva. Eu tenho que falar, eu te amo, te amo. Fato. Então essa que é a espiritualidade, eles serem honestos, humildes, mente aberta, porque eles falam o que pensam. Então eu falo assim, que o dependente químico, em recuperação, não tem pessoa mais bonita, porque você vê o espírito através das atitudes. Ele está desnudado de qualquer questão, né? Qualquer máscara. Sem dúvida. Totalmente aí exposto. Bem, nosso tempo aqui neste quadro está terminando, mas eu gostaria que você deixasse o site para as pessoas conhecerem um pouco mais do seu trabalho, que eu sei que não é só a dependência química. Existem outros trabalhos muito interessantes na instituição, né? Tem, como comedores compulsivos, neuróticos anônimos, o grupo para o Amor Exigente, que dá apoio às famílias, as crianças também, desses familiares também tem sala para as crianças e também para os dependentes. E os que amam demais? Nós supostamente. Também, não, nós tínhamos também, não é? Sim. A Amada, que era um grupo de mulheres que amam demais. Agora nós não temos mais, mas nós temos o site também dentro da casa. Por favor, qual é o site? O nosso é claudiamancio, ds@gmail.com. Tá aí para vocês. Bem, tá aí o e-mail. Eu agradeço e voltamos daqui um rápido intervalo.